Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui no nosso projeto Conversas Civilísticas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para essa nossa conversa a professora Núbia Elizabeth de Jesus Paula. Mas Núbia, pelo que eu sei, prefere Núbia de Paula, que é como ela se apresenta. Mas eu quis fazer o nome completo, Núbia, para a gente não correr o risco. Núbia é doutora pela PUC Minas, professora de pós-graduação em Direito Público também na PUC Minas e na ESA, e professora do Supremo, curso preparatório de Belo Horizonte, de Administrativo e de Civil. Até, Bruno, eu já antecipei aqui, eu ia falar, até, Núbia, acho que eu não te contei isso quando te convidei, mas o meu convite para você surgiu depois de eu ter ouvido a edição do Supremo Cast que você fez era você e Lilian, se eu não me engano, falando sobre educação, ferramenta contra o racismo. O Bruno teve aqui nesse nosso bate-papo, tem acho que 1 ou 2 semanas também. Eu sou viciado no Supremo Cast, tudo que eu tenho que fazer, que eu não preciso ficar parado, eu tenho ouvido para tentar aprender um pouco. E assim, o episódio em que você participa os alunos estão acostumados, não é algo muito solene o nosso bate-papo, então eu vou falar do jeito que eu falo mesmo, você me desculpe se for muito simplório. Mas assim, é uma porrada, é maravilhoso, é uma porrada. Os relatos que você traz, os relatos que Lilian também traz, são relatos muito fortes e acho que muito, 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 muito importantes, ainda mais nesse momento em que a gente vive. A gente aqui, Núbia, e eu já deixo você falar, tá? Você fica à vontade daqui a pouco. Eu vou falando aqui um pouco antes da gente começar. Claro. Mas eu tenho aqui na Universidade Federal da Bahia, eu tenho 3 atividades distintas dentro das minhas turmas. Eu tenho 2 turmas de graduação em que eu trato, né, nesse semestre, a gente não sabe se existe esse semestre, mas tudo bem, mas eu trato de contratos e de teoria geral. Não, irreais, perdão. Contratos irreais. Eu tenho um grupo de pesquisa que é exclusivo para discutir direito e sexualidade, que são os eventos que eu faço às quartas-feiras. E a minha turma na pós-graduação é exatamente direito, raça e políticas afirmativas. Então, ouvir aquele bate-papo de vocês foi, assim, maravilhoso. Indico aos alunos, e vou indicar quinta-feira, quando a gente fala especificamente sobre direito e raça, porque eu terminei de ouvi-lo acho que foi essa semana, no final de semana passada, que eu vou ouvindo aos poucos. E assim, como eu disse, é uma porrada, é maravilhoso. Então, desculpe essa apresentação não muito solene, mas, de qualquer sorte, antecipo já todos os alunos, depois eu preciso divulgar isso melhor, né? Eu já, como disse, eu sou meio que viciado nos áudios do Supremo Cast para passar para os alunos, mas esse, com a participação de Núbia e da Lilian, se eu não me engano, né? Lilian Souza, rapaz, é um negócio sensacional. Então, começo te dando parabéns desde já. E hoje, dentro desse nosso bate-papo, eu convidei Núbia para conversar com a gente um pouco sobre liberdade de expressão e responsabilidade civil. Acho que discutir liberdade de expressão na atualidade é algo extremamente importante. Então, nada melhor do que trazer Núbia para essa nossa conversa e tentar dialogar sobre esses temas que são tão interessantes e, principalmente, as consequências da dita liberdade de expressão. Núbia, muitíssimo obrigado por aceitar meu convite. Como sempre, agradeço em meu nome, mas agradeço principalmente em nome dos meus alunos e dos estudantes e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. Muitíssimo obrigado, tá? Leandro, é um prazer enorme estar aqui com você, com seus alunos. Agradeço de antemão a comunidade acadêmica aí de Direito da Universidade Federal da Bahia e te agradeço pela audiência no Supremo Cast. Realmente, aquele episódio foi muito marcante, né, Leandro? Porque a gente tentou desconstruir um pouco esse lugar de fala, essa questão mesmo de negros, de pretos, essa questão mesmo do preconceito não só de raça, mas o preconceito como um fator de silenciador e de exclusão. Exato. Então, eu convido aos alunos a ouvirem, né?
e darem as suas opiniões. É sempre bom ter opiniões aí do corpo acadêmico. E, Leandro, te agradeço o convite. É um assunto que eu amo falar, de liberdade de expressão ou manifestação de pensamento, como vocês quiserem chamar. Ótimo. Né? E, sem dúvida, como o professor Leandro muito bem disse, a gente está numa sociedade de informação. E essa sociedade de informação, ela requer que a todo tempo a gente manifeste essa liberdade de expressão. Seja no âmbito privado, ali num barzinho com os amigos, no trabalho, no jantar com os familiares, ou seja no âmbito mais amplo, quando eu vou até as minhas redes sociais, como agora a gente está fazendo, de manifestar a liberdade de expressão através de um vídeo que está sendo gravado e que muitas pessoas vão poder ouvir e interpretar. Então, essa liberdade de expressão, ela é muito importante. Ela é muito importante por quê? Porque ela é fundamental nessa sociedade de informação, que é o direito de manifestar-se e o direito também de ser informado. Então, a liberdade de expressão, ela caminha num duplo sentido. Não é só como sujeito ativo da fala, mas como sujeito passivo daquele que está recebendo aquela fala, aquela informação. E por que isso é importante, Leandro e demais alunos que estejam nos ouvindo? Porque ao longo da ditadura militar que nós vivemos, que foi do período de 64 até 85, houve uma censura muito grande no país. Isso é inegável, né? Então, relativizando as teorias revisionistas, sim, a ditadura existiu, não é? E havia uma censura. E essa liberdade de expressão, ela foi tolhida durante muitos anos. E aí, com o advento da Constituição Federal, que foi intitulada como Constituição Cidadã pelo então presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, né? Ele assim a denominou, houve o quê? A liberdade, a democratização dessa liberdade de pensamento ou a dita manifestação de expressão. E aí, professor Leandro e demais alunos, eu sei que eu fui convidada aqui para falarmos dessa liberdade de expressão e a responsabilidade civil. Mas, de antemão, a gente tem que diferenciar. Uma coisa é a liberdade de pensamento, a outra coisa é a liberdade de expressão. Elas são coisas completamente diferentes, apesar de se comunicarem. E aí eu gosto muito, professor Leandro, do Manual de Direito Constitucional do meu colega lá no Supremo, que é o Bernardo Fernandes. E o Bernardo Fernandes, ele traz um liame espetacular, não estou fazendo propaganda aqui, nem mexendo, tá, professor Leandro? Mas é porque eu acho muito interessante essa fala do Manual de Direito Constitucional dele. Núbia, nem precisa se preocupar com isso, porque eu mesmo falei do Bernardo há 2 ou 3 semanas, exatamente quando eu falava com o Bruno, porque o podcast dele também falando de federalismo é um negócio... estrondoso. Assim, é a aula que a gente não teve quando estava no colégio sobre história, que a gente não teve na faculdade sobre instituição do Estado, ele dá aula no bate-papo no podcast. Então, fique à vontade para falar bem de todas as pessoas que você quiser aqui. Não tem o menor problema. Então tá, muito obrigada. Eu realmente sou uma fã do Bernardo, ele é um amigo pessoal e como doutrinador, ele é fenomenal. E ele traz uma linha divisória muito legal do que seria a liberdade de pensamento e o que seria a liberdade de expressão. A liberdade de pensamento é aquela que diz que eu posso pensar e tecer reflexões críticas sobre o que eu quiser. Então, eu posso, a qualquer momento, internamente, pensar bem, mal, bom, ruim, feio, magro, gordo, preto, branco. Eu posso pensar o que eu quiser. A partir do momento que eu externalizo isso, eu passo a desenvolver um procedimento de ideias. E se esse procedimento de ideias ele chega à realidade, ele chega ao que o Bernardo chama de mercado de ideias, nasce a partir daí a chamada liberdade de expressão. Então, o que é liberdade de expressão? É externalizar o que você pensa. Enquanto você pensa, tudo bem, qualquer um pode pensar o que quiser. É o que eu sempre faço uma comparação, Leandro. O direito penal, ele não pune ninguém por pensar em matar alguém, porque se fosse assim, Exato. Meus queridos, eu estava presa, né? Opa! E já não pensou em matar alguém. Mas então, a partir do momento que eu externalizo esse pensamento, que isso vai produzir alguma coisa no mercado das ideias, esse é o problema. Então, a exteriorização do que eu estou pensando, quando eu coloco o meu pensar no mercado das ideias, na realidade, né, é que é o problema. Por quê? Porque a partir daí nasce a dita liberdade de expressão, ou como você quiser chamar, manifestação do pensamento.
Por quê? Porque eu tenho que lidar com as consequências dessa exteriorização. Então, eu posso pensar o que eu quiser, mas eu não posso expressar o que eu quiser. Porque esse mercado de ideias, ele tem limites. E esse limite, seja na lei penal, seja na órbita de indenização do âmbito civil, administrativo, a lei já coloca que nenhum direito, por mais que ele seja fundamental, nenhuma garantia ao direito fundamental, ele é absoluto. E ele é limitado pelo próprio direito ou outra garantia fundamental que, tal qual como ele, deve ser respeitado. Exato. Então, partindo desse pressuposto, você me pergunta aí, né? Um dos alunos podem estar se perguntando, tá bom, Núbia, mas a Constituição, ela contempla expressamente a liberdade de expressão? Sim, professor Leandro, ela contempla expressamente, em vários dispositivos. Seja lá no artigo 5º, 4º, seja no artigo 5º, 9º, seja no artigo 220. Eu tenho várias manifestações expressas de que a Constituição assegura a liberdade de expressão. Mas, muito cuidado. Como eu disse, essa liberdade de expressão, ela tem que ser vista sobre a ótica do direito fundamental e das garantias fundamentais. Tá bom. A liberdade de expressão, como que ela é classificada? Primeiro, é classificada como direito fundamental, de primeira geração. Sim, de primeira geração. A liberdade de expressão alocada como direito fundamental de primeira geração, ela é ilimitada? Claro que não. Porque nenhum direito, nenhuma garantia fundamental, ela é absoluta. Ela é relativizada pela teoria constitucional e pela teoria dos direitos fundamentais por próprios direitos e garantias que são tão fundamentais quanto ela. Beleza, Nubi, isso eu entendi. Bacana. Mas e numa perspectiva para além dos direitos fundamentais? Porque a gente sabe que os direitos fundamentais, eles limitam a si mesmos, uns aos outros. Mas e para além dessa perspectiva do direito fundamental? Para além dessa perspectiva, não é possível você esconder-se sobre o véu de um direito fundamental, dizendo, eu sou o direito fundamental, eu tenho direito à liberdade de expressão. Se o exercício dessa liberdade, se o exercício desse direito, ele vai implicar em atos ilícitos, ele vai implicar em condutas contraditórias e atentatórias a outros direitos fundamentais ou até mesmo outras garantias constitucionais, ainda que não sejam fundamentais. E a grande questão, ela está aí, gente. Existe uma garantia da liberdade de expressão, cultural, artística, científica, liberdade, então, de externalizar. Mas que tipo de produção essa liberdade, essa manifestação de pensamento, ela está produzindo? Porque se a produção dessa liberdade de expressão, dessa liberdade de pensamento, ela produzir algo ilícito na órbita do direito civil, na órbita do direito penal, na órbita do direito administrativo, sem dúvida vai nascer o que nós chamamos de indenização, que é o dever de indenizar pelos danos causados no direito civil. Na órbita penal, a mera violação da norma já preceitua esse ilícito. O administrativo também, não é, professor Leandro? Porque o dano no direito administrativo e no direito penal, ele independe, a responsabilização no âmbito civil, administrativo ou penal, independe de dano. O dano é um plus que o direito civil trouxe para ter preceito de indenização. E aí, percebam só, esse preceito, ele já está superado em alguns aspectos, porque eu posso ter a responsabilidade civil ainda que não haja dano. Preceito disso são as tutelas inibitórias. Eu não tenho dano, eu quero evitar que o dano aconteça. Isso por quê? Porque nós mudamos a filosofia de que a responsabilidade civil é para ressarcir. Não. A responsabilidade civil também tem o cunho preventivo de evitar que o dano aconteça. Porque, né, professor Leandro, é muito melhor evitar o dano do que ter que consertar o negócio, né? Seria muito mais fácil se todo mundo tivesse essa consciência que você está trazendo. É perfeito. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que muitas vezes prefere esperar a ocorrência do dano para depois se preocupar com a solução. E acho que uma das coisas que você traz já nesse começo desse bate-papo, Núbia, que é extremamente importante, é entender que ninguém pode se esconder sob o véu da liberdade de expressão para cometer crimes, para praticar atos ilícitos. Porque ainda que a gente tenha a perspectiva da liberdade de expressão, e vou puxar um pouquinho para o direito civil, há também o abuso do exercício de um direito, que também gera dano, ou seja, também enseja um ato ilícito que vai
trazer como consequência o dever de indenizar. E até acrescento aqui, Núbia também faz parte do IBERC, né? O Núbia também é integrante do IBERC, então, dentro do IBERC a gente tem muito claro isso, e acho muito importante essa visão que você está trazendo, porque daqui a pouco eu já tenho algumas perguntas anotadas aqui, como aluno. E Núbia, deixa eu te pedir desculpas por uma coisa, se eu não estiver olhando o tempo todo para ti, não se chateie comigo, eu estou aqui que nem aluno, eu estava fazendo as minhas anotações, então eu estou olhando para o lado para anotar, tá? Então, não se chateie comigo, por favor. Mas acho que esse é o primeiro ponto e é crucial para a gente entender essa discussão, né, Núbia? Sim. Tenho o direito de pensar, tenho o direito de ter as minhas convicções, mas sou responsável por externalizá-las. Sim. Ao externalizá-las, posso sofrer consequências por isso. Só de pensar, não sofro consequência. Agora, existem as consequências decorrentes desse próximo passo, que é trazer essa ideia que está na minha cabeça para o mundo, né, como o Bernardo fala, né, para o mercado das ideias. Então, isso vai ser muito importante nessa contextualização, né? Sem dúvida. E nessa contextualização, a gente tem que pensar o seguinte: como que a liberdade de expressão ela tem sido vista nos nossos tribunais? Quais seriam os limites para a liberdade de expressão pelos nossos tribunais? Então, de antemão, para além dos direitos fundamentais, que a gente já viu que realmente um direito ele vai limitar o outro, para além disso, como que os nossos tribunais têm entendido essa liberdade de expressão? Começando pelo STJ, Leandro, o STJ ele sempre se agarrou naquela discussão. De um lado, o direito à honra, à liberdade de imagem, de outro, a questão do jornalista, da imprensa, poder, então, mostrar aquela intimidade, aquela, né, conotação para o público em geral. E é muito interessante, eu gosto de começar essa análise pelo STJ, porque o STJ ele desenvolveu alguns critérios para determinar o limite da liberdade de expressão no que tange a matéria jornalística, no que tange a imprensa, ao direito de imprensa. E por que eu começo por isso? Eu começo por isso, vocês que estão nos ouvindo, porque o STJ ama essa ideia, desde sempre, né, Leandro? Julgados pretéritos aí, até hoje ele sempre volta nessa ideia. E ele desenvolveu alguns critérios, alguns starts que a gente fala, né? Primeiro, eu tenho que analisar se aquela notícia reportada pela aquela matéria jornalística, ela é verdadeira. Então, passa pelo critério da veracidade. É verdadeiro ou é falso? Porque se for verdade, então tudo bem, podemos ir para o segundo pressuposto. E o segundo pressuposto é aquilo que é revelado, que vai ser revelado da intimidade pelo jornalista, do político, do artista ou de uma pessoa qualquer, ela é de interesse público? E aí, Leandro, eu chamo muita atenção porque como professora de Direito Civil e Administrativo, tudo bem, gente, é quase uma prostituição, eu sei, né? Mas aqui, Leandro, é porque as pessoas me entendem que eu posso gostar do privado e do público ao mesmo tempo, né? Mas você vai evoluir e ficar só no direito privado, eu sei disso, você vai ficar só com o direito civil, eu entendo. Pois é, e como amo também direito administrativo, uma coisa, gente, é o interesse público, a outra coisa é o interesse do público, né? Então, aqui o STJ fala, então, há interesse público? Ou seja, isso é relevante para a coletividade? Ou isso trata-se simplesmente de uma fofoca, né? E o terceiro pressuposto, isso ofende a esfera de intimidade e privacidade? E aqui, gente, quando eu falo isso, é porque qual que é o grau de exposição daquela pessoa? Uma coisa é o jornal vir invadir a minha intimidade, que eu não sou uma pessoa famosa, uma pessoa comum do povo, como se diz assim, e a outra pessoa, e a outra conotação é a imprensa invadir a intimidade da Anitta. Então, um anônimo e um famoso, eles têm proteções de intimidades em graus diferenciados. Outro pressuposto, até famosos têm proteção de intimidade em grau diferenciado. Gente, pode ser que vocês não conheçam, mas é atemporal, não é independente da idade que você tenha, Chico Buarque. Vocês conhecem algum fato da vida pessoal de Chico Buarque? Eu não. Pouquíssimo, agora, né? E da Anitta? Da Anitta, toda semana a gente vê um quebra-pau na internet. Então, perceba só, mesmo entre os famosos, há limites, há graus de privacidade. E o STJ fala isso. Fala assim, olha, se a Anitta vier à lide, falar, olha, invadiu a minha intimidade. Eu tenho que perguntar o seguinte, minha filha, que intimidade? Né? O que você não deixa aparecer? Realmente a sua vida é reservada?
Você tem essa reserva de intimidade ou você não tem essa reserva de intimidade? Passando pelos 3 pressupostos, o STJ analisa se há ou não direito à indenização. E mesmo entre os não famosos, a gente vai ter esse critério, né, Núbia? Porque, assim, eu comendo um sanduíche na praça, em frente à faculdade, para mim não faz a menor diferença, mas eventualmente para o aluno ele fala assim, nossa, o professor estava comendo um hot dog na frente da praça. Exatamente. Né? Exatamente. É algo absolutamente ordinário. E é estranho ao mesmo tempo isso, né? Porque eu não sei se você tem essa percepção, mas assim, a gente é professor, mas a gente não entende que isso é um parâmetro um critério de fama, por assim dizer. Porque, assim, eu não sei se para você também é assim, mas para mim, assim, é algo que é tão ordinário na minha vida, tão comum na minha vida. Levantar, acordar, me arrumar, ir para a faculdade, dar aula, terminar. Que, assim, eu brinco com isso, que os meus alunos brincam comigo, né? Eu, mesmo aqui em Salvador, eu tenho tentado mudar isso, mas, assim, quando eu assumi a condição de professor aqui em Salvador, eu, mesmo em Salvador, eu dava aula de terno. Por quê? Porque na minha cabeça, eu tinha que dar aula de terno. Então, assim, eu estou chegando no 4º ano como professor aqui. Há alguns meses, no meio do semestre passado, eu estava vindo de São Paulo, meu voo atrasou, aquela correria. Eu falei assim, não vai dar tempo de passar em casa para deixar as coisas, eu vou direto para a faculdade do jeito que eu estou. Eu dei aula de jeans e camisa. E isso era uma coisa diferente. O que para mim era uma coisa assim, porra, estou de jeans e camisa. Mas naquele contexto isso aparentou ser algo diferente. Por quê? Porque de uma certa forma, vão existir, obviamente, as gradações. É claro que nós não nos colocamos no patamar de anitas. Mas, inquestionavelmente, para os nossos alunos, nós somos vistos de uma forma diferente. Então, sim, tudo isso acaba influenciando. Mas é claro que isso não afasta, não retira das pessoas comuns, como a gente, o direito à privacidade e à intimidade, mais especificamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é muito bacana você colocar, Leandro, porque você lembra quando talvez as pessoas não vão lembrar, né? Porque a gente já tem uma certa idade, né, Leandro? Aquela atriz, modelo e manequim, ela foi pega numa praia, lá pra... Núbia, espera um pouquinho, espera só um pouquinho. A hora que a pessoa fala atriz, modelo e manequim na mesma frase, você vai me desculpar, mas... Os mais novos não acompanham isso. Você é bem mais nova que eu. Mas, na verdade, nesse caso, não é que eu tenha visto essa história, é que eu li. Eu sou uma pessoa... Entendi. Entendeu? Não é uma questão de idade, é uma questão de cultura. Eu tento me sair com essa. Eu não precisei estar na Segunda Guerra para saber que ela existiu, na verdade. Eu estudei. Eu sou uma pessoa estudada, não velha. Mas... Então, basicamente isso. Conte-nos sobre a história da manequim, que acabou te entregando plenamente. Mas vamos lá. Então, a atriz, modelo, manequim, que era, então, depois veio a se casar com um ícone aí do futebol, ela foi, né, flagrada por paparazzis em atos íntimos, numa praia pública, né? E aí ela foi fotografada e esses atos chegaram à consumação de fato, né? As carícias, consumações de fato. E aí ela moveu um processo milionário contra a imprensa, alegando exatamente a violação ao direito da intimidade, que a intimidade dela foi violada. E aí partiu-se do pressuposto de que se ela quisesse realmente intimidade, ela ia fazer carícias dentro do quarto e não numa praia pública, né? Então é esse preceito que a gente está falando aqui. Então, onde que há essa questão da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação de pensamento e do direito à intimidade? Por isso que a gente tem que pensar o seguinte, será que, como o professor Leandro colocou a gente pegando o gancho no que o professor Leandro disse, será que o abuso à liberdade de expressão vem sendo coibido de maneira correta no Brasil? Essa é uma pergunta que a gente tem que pensar. E eu convoco o pensamento de vocês antes de dar uma resposta, não, porque resposta a gente nunca tem, ainda mais com os tribunais, né, sendo como eles são. Mas como que vem sendo? Olha, essa questão de liberdade de expressão a partir de informações jornalísticas, ela surgiu na teoria americana. Então, uma corte americana que trouxe esse primeiro lead case, né? O Start, ele foi lá muito tempo atrás, se não me engano, lá na década de 60, que surgiu lá o primeiro caso, Leandro, de que
Até hoje, a Corte americana, a Suprema Corte norte-americana, ela considera que a sociedade, prestem atenção, a sociedade só se desenvolve culturalmente de uma forma adequada, de uma forma social, de uma forma antenada para os anseios coletivos, se ela é bem informada. Então, se ela só se desenvolve se ela é bem informada, a Corte Suprema americana, ela coloca o direito à liberdade de expressão como um direito absoluto, em grau máximo. Nossa, Nubia, eu acho isso muito bacana. Acho muito bacana, só que tem um detalhe, gente, a gente tem que pensar que isso é um pouco perigoso. Perigoso por quê? Por quê, né? Porque nem todos têm o grau de discernimento, têm o grau de informação, têm o grau intelectual para compreender essa questão. Nubia, você está chamando as pessoas de burras? Não, estou dizendo que existem níveis diferentes de entendimento. E é claro que existe. Nós não estamos no mesmo barco, nunca estaremos, senhores. Tá? Isso é uma ilusão, nunca estaremos. Então, essa questão que a gente tem que pensar é o seguinte: lá na Corte americana, Leandro, qual a única limitação? Se a informação foi dada com dolo específico, dolo direto, aí sim a informação jornalística pode ser cesseada, pode ser considerada ilegal, e lá cabe responsabilização no âmbito civil, no âmbito penal. Tá bom, Núbia? Significa, então, que a Corte norte-americana compreende que a informação, quando ela é jogada numa arena de debates, né, várias pessoas debatendo, ela gera uma reflexão crítica. E a partir dessa reflexão crítica, vai gerar o quê? Um ganho epistemológico naquele que precisa ser informado. O problema é, qual a qualidade de informação que está chegando até essa pessoa que está sendo informada? E outra coisa, será que essa pessoa que está sendo informada, ela tem um entendimento para compreender aquilo que está passando? Essa é a segunda pergunta. Então, perceba que quando eu coloco uma única limitação, que é no caso de haver dolo, então esse direito à informação ele vai ser cerceado, eu tenho que pensar o seguinte, tá, Núbia, e no direito brasileiro? No direito brasileiro, professor Leandro e demais ouvintes, os nossos tribunais, eles têm caminhado no sentido da Corte americana. Calma, da Corte americana. De preservar a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, para alguns julgados dos nossos tribunais, representam um verdadeiro acesso à democracia. Acontece, senhores, que uma coisa é a realidade norte-americana. E os Estados Unidos sempre foram pautados na questão da liberdade absoluta. Vocês sabem que o preceito deles de liberdade é muito diferente da nossa. O grau de intelectualização, de formação social daquele país é outro, até porque nós somos colonizados de formas diferentes. Então, já partimos daí, ok? Então, quando eu trago essa concepção para o Brasil... A legislação deles é diferente. Nossa, muito! A realidade social, econômica é diferente. Então, perceba, como é que eu vou trazer um modelo norte-americano para implantar no Brasil, gente, que quantos por cento da população é analfabeta ou semi-analfabeta? Olha o colapso das fake news, o que causam nesse país. As pessoas não conseguem discernir o que é verdadeiro do que é falso. E eu não coloco as pessoas lá na margem de miséria, não, professor Leandro. Às vezes pessoas que se dizem intelectualizadas, mas foram doutrinadas de forma diferente. Exato. Então, isso, eu sou muito crítica, tá, professor Leandro? Eu falo diretamente, sem muito jargão, mas é porque eu fico incomodada com essa questão, sabe? E aí, eu queria trazer para vocês, por exemplo, um caso que aconteceu no STJ. Não sei se vocês viram isso, que um determinado revista semanal, ela foi indenizada em, sei lá, R$500 mil, porque ela fez uma divulgação de que haveriam diversos dossiês a respeito do nosso ilustre ex-presidente Fernando Collor de Mello. E perceba que essa história do impeachment do presidente foi o quê, gente? Há décadas atrás. E a imprensa, então, surge, ou seja, levantou a poeira novamente para queimar a imagem desse político. E aí, ele entra com uma ação de indenização contra essa revista semanal. A revista semanal alega, então, que há o direito à liberdade de expressão, à liberdade de informação, utiliza, inclusive, preceitos da Corte norte-americana, chega ao STJ, o STJ entende que, nesse caso, houve dolo. Se houve dolo e a revista não teve como provar a existência dos dossiês, ela foi condenada, então, ao pagamento de R$500 mil para efeito de indenização. A prova que eu estou dizendo para vocês, que em algum momento
os nossos tribunais copiaram aquela teoria norte-americana. Tá bom. A lei de imprensa, a liberdade de imprensa, ela é absoluta? Não, mas a limitação é mínima nesse preceito do STJ. Núbia, e o STF? Como que o STF tem decidido? Olha, o STF, me corrija, professor Leandro, se eu estiver equivocada, ele vem trabalhando na linha da liberdade de informação jornalística, artística, científica, cultural, de imprensa, de uma forma bem interessante. Porque o STF, através de várias decisões do ministro Luiz Roberto Barroso, quem eu tenho profunda admiração, tenho que dizer, ele trouxe uma teoria que se chama da precedência condicionada. O que é essa teoria da precedência condicionada? Olha, vocês não estão ouvindo errado, limpem os ouvidos, eu brinco com os meus alunos, limpem os ouvidos. Nos votos do presidente, perdão, gente, do Luiz Roberto Barroso, o que ele fala? Ele vai colocar o direito à liberdade de expressão acima do direito à intimidade. Núbia, você leu certo isso? Absolutamente. Ele coloca a liberdade de expressão acima, por quê? Porque ele julga que há o direito, sim, à informação e o direito de ser informado. Mas ele não faz de forma en passant como o STJ. Ele cria os chamados critérios para determinar os limites dessa liberdade de expressão. Se não me engano, professor Leandro, são 10 ou 12 critérios que ele utiliza lá para limitar essa questão da liberdade de expressão. E ele diz o seguinte, olha, a liberdade de expressão é absoluta, tá? Ela não pode ser cerceada, exceto se acontecer um desses parâmetros aqui que eu estou colocando. E coloca vários preceitos, vários parâmetros, para que a liberdade de expressão possa ser derrubada e, em razão disso, se prestigie o princípio da intimidade ou direito da intimidade. Exemplo disso, o professor Leandro vai lembrar, é a ADI das biografias. Você lembra dessa ADI das biografias? Que permitiu a publicação de biografias não autorizadas. Por quê? Porque no Brasil, senhores, não existe censura prévia. A censura é o quê? Póstuma. Então, permitiu-se que houvesse a divulgação de biografias que fossem relevantes em detrimento o quê? Da imagem, da intimidade, mas nada impede que a pessoa que foi biografada, objeto da biografia, ela venha posteriormente questionar algum dado dessa biografia que é muito íntimo, que é muito reservado, que ela não gostaria de estar vinculada naquela obra. E ela pode, inclusive, pedir a retirada. Como aconteceu, você sabe, na questão da biografia do Roberto Carlos, que aconteceu isso. Professor Leandro, estou falando demais, por favor, vamos conversar. Não, fica à vontade. O problema é que a hora que você parar, Núbia, eu estou, acho que, cheio de anotação para perguntar para você. Você não acha que vai ser um bate-papo assim, não? O convite não é um convite tão amigável assim, não. Eu estava achando que a gente estava assim num barzinho, conversando. Mas eu vou fazer o papel do aluno que faltou a aula, entendeu? Entendi. Não, mas eu acho muito interessante, e assim, logo antes da gente começar a conversa, eu tinha feito 2 anotações aqui para pedir para você tratar. E uma delas é exatamente fazer essa distinção do contexto brasileiro com o contexto norte-americano. Entre outras coisas, porque a perspectiva da liberdade de expressão norte-americana ela é diferente da perspectiva da liberdade de expressão brasileira. E não dá para a gente querer colocar no mesmo balaio essa discussão. Vou só para os alunos e para os pesquisadores que nos acompanham, só para a gente ter um critério simples. Nos Estados Unidos, se eu quiser sair na rua com uma camisa e uma suástica no meio dessa camisa, eu posso, porque isso é garantido pela Constituição deles. No Brasil, como esse fato em si configura um crime, isso está fora do preceito da liberdade de expressão. Então, com um exemplo bem simplório, a gente começa a entender por que não dá para a gente discutir esse tema usando só, não que a gente não deva usar, mas usando só os preceitos e os julgados da Suprema Corte norte-americana, porque não dá, o contexto é diferente, a ideia é diferente, e acho que isso é muito importante a gente trazer, Núbia, porque eu não sei se em razão dessa globalização que a gente vive, né, esse novo modelo de globalização que a gente vive, as pessoas acham que em todo e qualquer lugar é a mesma coisa. E ainda mais agora, né, que as pessoas acham que elas são mais do que bacharéis em direito, sem ter sentado 10 minutos numa cadeira
né, da faculdade para falar o que elas querem. Não, mas nos Estados Unidos, tá bom, meu amigo, mas a legislação norte-americana é diferente da legislação brasileira. Não dá para discutir esse caso de liberdade de expressão norte-americano sob o viés ou sob a perspectiva brasileira. São coisas distintas. E aí, até trago outros casos que estão relacionados com liberdade de expressão, mas fazendo um corte aqui. Núbia, até o presente momento, pessoal, ela trabalhou com a ideia da liberdade de expressão da imprensa, que é uma coisa que é totalmente diferente da liberdade de expressão da pessoa individual. Mas eu vou falar do discurso de ódio, é claro que a gente mas você vai falar, nem que eu tenha que pedir, porque está anotado aqui, Pro. É claro Eu anotei. Porque eu acho que isso é importante a gente fazer essa distinção, Núbia, porque assim, a imprensa tem por função, é o trabalho dela falar. Se a atividade que ela faz é boa ou ruim, é uma outra conversa. Então, eu vou usar um exemplo atual e um antigo. É importante para a imprensa, e entra naquele contexto que Núbia acabou de trazer, de ser interessante para a sociedade como um todo, para que essa informação gere uma evolução social. Saber que o Queiroz foi preso, puta, é importante. Eu não vou falar aí de intimidade, eu não vou falar aí de qualquer... Não, é uma informação socialmente relevante. Ao mesmo tempo, a gente tem que combinar. Às vezes a imprensa traz umas coisas que você fala assim, por favor, né? Não, que é o clássico. Eu não sei se você chegou a ver, mas há alguns anos, uma capa de um site era Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon. Porra. Né? É falta de notícia, né? Para mim é falta de notícia. E aí eu acho que entra um ponto que eu quero que, se você puder fazer um linkzinho antes da gente passar para as outras coisas, e no BAC a gente extrapolar aqui tempo, tudo mais, total liberdade para você, gente, valeu, obrigado, eu tenho que ir embora, tá? Por conta, dá pra gente ficar até 4 da manhã. Não fala isso, você não conhece os doidos que eu tenho aqui, mas vamos lá. Mas acho que é interessante a gente fazer essa distinção entre o que é interesse público e do público, como você fez no começo, mas principalmente entender que quem é a imprensa na nossa realidade de hoje? Porque isso faz uma baita de uma diferença. Não, como falamos agora há pouco, não que eu tenha vivido isso, mas antigamente a imprensa era meia dúzia de empresas de rádio, que eram as rádios que pegavam, que eu sou do tempo que não tinha rádio FM, só tinha rádio AM, não tenho problema com isso, só depois veio a rádio FM. Eu sou do tempo que tinha meia dúzia de canais de televisão, né, e a informação oficial do Brasil, ela era dada pelo Jornal Nacional, ponto. E jornal de papel, aquele que compra na banca de jornal, que em muitas cidades nem banca de jornal mais existe. Só que hoje a gente vive uma realidade que as pessoas se auto-intitulam imprensa, e eu faço uma distinção entre o que é imprensa e o que é jornalista, nesse caso, mas as pessoas se auto-intitulam imprensa a partir do momento que ela cria um blog na internet. Com todo respeito, eu sou capaz de criar um blog na internet, mas será que eu sou jornalista? Será que eu tenho todas essas informações? É claro que existem blogs que são blogs com informação qualificada, não é isso que eu quero dizer, mas a gente vê também que essa transição da sociedade da informação de 20, 30 anos para a sociedade de informação atual, ela vai criar uma diferença também na apreciação desse contexto, não vai, Núbia? Sem dúvida. E aí, professor Leandro, isso me lembra muito o fato, vocês com certeza sabem, quando foi questionada a constitucionalidade de uma lei que exigia diploma de jornalismo para se exercer o jornalismo no Brasil. E essa lei foi declarada inconstitucional, por quê? Porque essa lei, ela veio lá durante o regime militar. E lá durante o regime militar, era interessante eu cercear o poder de repassar a informação, o direito de repassar a informação para um grupo minúsculo de pessoas. Por quê? Porque eu queria calar as pessoas, eu não queria que a informação chegasse aos destinatários. Só que aí foi declarado inconstitucional. E disse, então, que jornalista não é só aquele que fez ou que formou no curso superior de jornalismo. E fica a critério dos empregadores, Globo, Band, Record, contratar aquele que tenha diploma ou não de jornalista, ok? Então, começamos a análise por aí.
Núbia, você então está dizendo que é contrária a essa ideia? Não foi o que eu disse. Eu disse que a partir do momento que eu relativizo demais as coisas, o que eu crio? Eu crio uma exceção dentro de uma exceção. Deixa eu ser mais clara com vocês. O que é o estrito cumprimento de um dever legal? É o que a imprensa deveria fazer. É o que o bombeiro ele faz quando ele apaga um fogo. É quando a polícia atende um chamado e socorre uma vítima. Isso é o estrito cumprimento do dever legal. E a regra é muito clara no direito civil, em que pese o estrito cumprimento de dever legal não ser uma excludente de ilicitude no direito civil. Mas no direito penal ela é. Porque quais são as excludentes de ilicitude do direito civil? Eu tenho caso fortuito força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. Não é verdade, professor Leandro? Aí eu tenho o quê? Estado de necessidade, eu tenho legítima defesa, e aí eu tenho aqueles que vão excluir o nexo causal e vão excluir a ilicitude. 188 lá do Código Civil estão aqueles que vão excluir a ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, eu tenho o quê? A conotação de agir no estrito cumprimento do dever legal? Não, o estrito cumprimento do dever legal não está lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque a imprensa, ela é aquele que age no estrito cumprimento do dever legal de informar. A imprensa, ela não tem que ser opinativa. A imprensa não tem que colocar opiniões. E aí é muito claro quando eu assisto um jornal da Rede Globo e quando eu assisto uma CBN Brasil, por exemplo. Eu consigo ver expressamente a diferença de imprensa, professor Leandro. E aqui eu não estou falando nem contra a Rede Globo, nem cada um. É só uma questão de paradigma. Então, a imprensa, para mim, é aquele que age no estrito cumprimento do dever legal, de informar, de passar uma informação sem eivar-se de parcialidade. Porque se ela passa informação imparcial, ela está dentro daquela excludente de ilicitude. Se ela está dentro da excludente de ilicitude, ela não vai ser responsabilizada por aquilo, porque ela está atendendo um fim coletivo, meu, você, de ser informado. E não de formar opinião. Uma coisa é eu informar, a outra coisa é eu formar opinião e querer doutrinar essas pessoas. E aí, professor Leandro, eu sei que não é o momento, nem sei se tem esse momento, mas não sei se vocês já tiveram curiosidade de assistir aquela série do Netflix que se chama The Handmaid's Tale. A tradução é O Conto da Aia. Aquilo ali, para mim, professor Leandro, é sensacional. Para mim, foi uma das melhores séries que a Netflix já fez. Por quê? E, salvo engano, é a sua dica suprema do... É a não minha é? dica suprema. É a minha dica suprema. Do podcast. Aquilo ali serve para tudo na nossa vida, gente. É doutrinação de informação, é questão de paradigma, de estereótipo. É sensacional. E acho que encaixa perfeitamente. E tem uma coisinha para mim que ela engloba tudo isso e se espraia para inúmeras outras coisas. Manifestação de poder. Poder. Olha Poder. que legal. Manifestação de poder. Manifestação, exercício, enfim, usa a expressão que você preferir nessa história, mas assim, é a existência do poder como um elemento preponderante para análise social como um todo. E como poder de silenciar aqueles que pensam diferente de você, que são diferentes de você, você implantar uma única ideia do que é bom, do que é ruim, do que é belo. Entendeu? Então, esse é o paradigma. Gente, isso é sensacional. Nunca foi tão atual essa série. Nunca foi tão atual. Politicamente falando, socialmente falando, exato, com relação ao momento de discurso de ódio que a gente está vivendo. E aí, professor Leandro, é basicamente isso. Então, os nossos tribunais, sobre a questão da liberdade de expressão no que tange a imprensa, ela diz que não há censura prévia, mas há uma censura póstuma. A partir do momento que extrapolou o limite, que extrapolou o exercício regular de um direito, o estrito cumprimento de um dever legal, aí pode-se falar em indenização, se isso gera danos na órbita civil, há se falar de responsabilização na órbita penal, se isso gera e está configurado como ilícito penal, e na seara administrativa, se isso é um ilícito administrativo. Agora, gente, para tudo, né, professor Leandro? Porque uma coisa é a liberdade da imprensa. Estrito cumprimento do dever legal. Exercício regular de um direito, que é o direito e o dever de informar. A outra coisa é o que nós vivenciamos no discurso de ódio. Gente, em tempos de internet, as pessoas, elas não leem o que você publica.
Elas não assistem o que você grava. Você grava um vídeo e está falando assim, porque eu gosto de negros. Eu detesto negro. Porque eu gosto de gordo, eu detesto gordo. Porque o céu é azul, não, o céu é preto. Então, as pessoas, elas não estão dispostas a ouvir. Elas não têm paciência de ouvir. As pessoas utilizam a internet hoje não para expressar ou exercer o direito de expressão, e sim para julgar. E aqui me permita uma fala do meu amigo, que esteve aqui recentemente, que é o professor Bruno Zampier, naquela obra dele, Bens Digitais, né? Exato. Que é sensacional. Você vê que eu já faço mexão de todo mundo, né, Leandro? Vamos nessa, vamos aproveitar. Faço mexão de todo mundo. Ele fala o seguinte, que as pessoas procuram as redes sociais, quando elas procuram as redes sociais, elas querem uma confirmação, ou uma extensão do seu próprio ego. As pessoas, elas não querem oposição, elas não querem posição contrária a delas, não. Elas querem um reforço psíquico daquilo que elas acreditam que é verdade. Elas querem viés de confirmação, né? É um viés de confirmação. Então, mentira, eu coloco as minhas ideias porque eu quero debater. Não. As pessoas querem fazer um contradiscurso. Discurso é uma coisa, o contradiscurso é outra. Então, infelizmente, a internet ela tem sido usada como ferramenta para destilar o discurso de ódio. Mas, Nubia, o que é o discurso de ódio? O discurso de ódio, ele basicamente é o quê? Ele tem um efeito inibidor, silenciador, aniquilador, colonizador. Isso que é o discurso de ódio. É quando você manifesta o seu pensamento, externaliza o seu pensamento, numa postura onde palavras, gestos, ações e até omissões vão afetar a dignidade de pessoas, em sua maioria grupos minoritários, grupos vulneráveis, como negros, como homossexuais, como transgêneros, como mulheres, ou seja, como aqueles que são o quê? Ditos apátridas, não é? De alguma maneira, eu vou usurpar essas pessoas, eu vou silenciar essas pessoas dos seus direitos fundamentais, da dignidade de ser reconhecida como um ser humano, pertencente àquela classe de pessoas. Seja pelo cabelo dela, seja pela cor dela, e aí fazendo um link, e o professor Leandro ouviu o podcast, então ele sabe do que eu estou falando. Quantas vezes as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, mas por que você se importa tanto com as causas do negro? Você nem é tão negra assim? Como se fosse um elogio, né, professor Leandro? Sim. Eu não ser tão negra assim. Então, é isso que eu estou falando. O discurso do ódio é quando você... São coisas absolutamente diferentes, mas assim, eu ouço a mesma coisa. Você é branco, por que você dá aula sobre isso? É claro, eu não estou colocando no mesmo... Claro, mas é a percepção das pessoas de que, às vezes, os interesses de determinados grupos são relacionados, ou são relevantes, ou são importantes só para aquele determinado grupo. Exatamente. Né? E eu acho que, é claro, não estou criando um critério de comparação, porque não tem, mas eu acho que é mais assustador ainda a pessoa achar que falar para alguém, mas por que você está preocupada com isso se você nem é tão negra assim, como se isso fosse um elogio. É um negócio que, assim, foge de todo e qualquer critério, né? Infelizmente, as pessoas estão acostumadas à colonização do pensamento. Nós precisamos descolonizar o pensamento, nós precisamos nos abrir às novas opiniões, a novas experiências que são diferentes da nossa. É o que eu sempre digo, professor Leandro, eu não preciso ser gay para defender a causa gay. Eu não preciso ser mulher para defender que a violência contra a mulher é nojenta, é ultrajante, é revoltante. Então não existe esse negócio, gente, porque eu não posso, porque eu preciso vivenciar aquilo para repudiar aquilo. Isso não existe. E sem que isso seja uma forma de você minimizar ou dificultar o acesso das pessoas. Sem dúvida. Os meus alunos estão acostumados com essa frase. Eu sou o cara mais privilegiado dos privilegiados. Eu sou branco, do sul, hétero, cis. Eu estudei em escola particular durante boa parte da minha vida. Depois eu estudei em faculdade pública. Eu sou funcionário público. Eu sou professor de direito civil. Eu sou professor titular. Nossa, eu ia soltar um puta que pariu aqui. Meus alunos estão acostumados. Tem como ser mais privilegiado do que isso? Na minha cabeça, só se eu fosse milionário. Do resto, tirando a parte da grana, acho que você vai fazendo os recortes, para mim eu estou em todas elas.
Só que isso não me impede de ser uma pessoa que tem o interesse de aprender, o interesse de lutar por aquelas causas que são da humanidade. Não necessariamente que vão me tocar diretamente, mas que são de todos. Você fez o jabá agora, eu estou sem o livro aqui agora, porque, como eu te disse, mas, por exemplo, ó, esse aqui é o meu, Identidade e Redesignação de Gênero, que é a base da minha tese de doutorado, que virou um livro. E aí eu sempre digo, né, eu não estou querendo colocar de novo no mesmo patamar, mas para a gente ver como a gente precisa pensar de forma diferente. Durante todo o período que eu escrevi minha tese, eu tinha colegas que me perguntavam assim, por que você está falando sobre isso? Você não é gay? Já começou assim, com o total desconhecimento. Né? Por quê? Você não é travesti, você não é transexual, você não é gay? Por que você quer falar sobre isso? E aí, essa resposta, você dá uma resposta mais grosseira, outras vezes um pouco mais educada. Mas a minha resposta, que tentava ser educada, é porque eu entendo que é relevante. E aí, eu falo isso muito para os meus alunos, muito orgulho do meu trabalho, não pelo trabalho em si, mas pela possibilidade de mudar a vida alheia. Eu acho que isso é o ponto essencial. Na minha cabeça, eu poderia muito bem ter escolhido escrever uma tese de doutorado falando sobre aluvião. Ia resolver a vida de quem, ia mudar a vida de quem, ia servir para quem. Ou seja, eu acho que chega num momento que, dentro da nossa vida acadêmica, eu pelo menos pensei assim, eu preciso trabalhar com alguma coisa que sirva para alguém, que sirva para a sociedade. Que não seja mais um pedaço de papel para deixar pendurado, né, para deixar em cima de uma estante. E acho que com isso a gente consegue trazer esse caminho para essa nossa conversa. Porque todas as minorias, e aqui entendendo minoria sobre o conceito, a perspectiva social, são vítimas, essencialmente, de discurso de ódio. Sem dúvida. Só que aí é que vem a maldade dessa minha introdução, que eu peguei a primeira parte da tua conversa para fazer uma pergunta maldosa, né? Porque assim, quando a gente começa a estabelecer amizade com as pessoas, a gente perde o limite e faz pergunta maldosa. Vamos lá. Então faço-vos a pergunta maldosa. Qual é o limite entre o discurso de ódio e a falta de noção? E de novo, eu não estou querendo passar pano para ninguém, tá? Mas você consegue entender a distinção que eu quero fazer? Eu vou tentar ser um pouco mais técnico e menos coloquial. Eu posso falar de discurso de ódio doloso e discurso de ódio culposo? E se isso faz diferença na sua concepção? Você viu que a pergunta não é de amigo, né? Mas tudo bem. Claro, claro. É uma pergunta capciosa, né? É uma pergunta que tem que tocar no muro, né? Tipo, quer pensar, mas tudo bem. Ainda bem que esse muro não é de chapisco, dá para eu sair ilesa. Vamos lá. Não, esse dá tranquilo para você, vai. Então, professor Leandro, é uma ótima pergunta. E eu vou te dizer que, pela matriz que o Brasil vem adotando, não existe discurso de ódio culposo ou doloso. O discurso de ódio é crime. Pelo posicionamento dos nossos tribunais. E por que eu quero chegar a essa... Como que eu chego a essa conclusão? Para a gente chegar a essa conclusão, é imperioso, é fundamental a gente entender quais são as duas matrizes que explicam sobre o discurso de ódio. As duas matrizes principais, uma é a matriz americana, a outra é a matriz europeia. E o Brasil, a meu ver, no meu entendimento, ele filia-se à matriz europeia, por vários julgados que nós temos, por várias decisões que nós temos. A entender, então, que independente de dolo ou culpa, basta, então, o discurso de ódio para que eu possa, então, considerar aquilo como crime. Tá bom, Nubia, mas como que eu identifico o discurso de ódio? Então, essas matrizes, elas servem exatamente para isso. Primeiro, vamos começar da matriz americana. A matriz americana, por mais que ela seja muito diferente da nossa, ela tem que ser colocada, para você entender como que ela é discrepante, senhores. Como que a matriz europeia e a matriz que o Brasil, então, pegou a matriz europeia, ela é contraditória à matriz americana. Para a matriz americana, o discurso de ódio está englobado dentro da liberdade de expressão. Então, quando a pessoa chega lá em praça pública e fala, detesto preto, preto fede, preto é isso, preto é aquilo, eu detesto homossexual, acho que todos têm que ser mortos.
Para a matriz americana, isso é liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão, isso é liberdade de manifestação de pensamento. Para a matriz americana, o discurso do ódio é permitido, por mais abominável, nojento, por mais abjeto que ele seja, ele é permitido. Gente, isso não é novidade. Por que isso não é novidade? Porque a ideia é de liberdade americana. Isso todo mundo sabe, a gente vê em filmes, a ideia da liberdade americana. E eles sustentam, né, Núbia, só para complementar, e eles sustentam alguma coisa mais ou menos no seguinte sentido: é melhor eu saber o que a pessoa pensa do que ela esconder o que ela pensa. É melhor eu conhecer, aspas, o inimigo, o outro, para que eu possa com ele dialogar e ter uma sociedade mais evoluída, Leandro, por assim dizer, né? Você foi no ponto. Porque quando eu trato a questão de conhecer o inimigo, essa é a premissa da teoria da matriz americana. Ela fala o seguinte, olha, a liberdade de expressão, ela vai sedimentar a questão da democracia, legitima a democracia. Eu não posso excluir do lugar de fala nenhum pensamento, ainda que seja contrário ao meu. Então, no direito americano, é permitido o lugar de fala, ainda que sejam opostamente adversos. Então, para a matriz americana, o que acontece? Esse discurso, quando eu permito que lugar de fala estejam teorias antagônicas, eu permito que a democracia se desenvolva, porque como o professor Leandro muito bem disse, e isso, o próprio Dworkin já fala isso, né, professor Leandro? Da questão de conhecer o seu inimigo, eu conhecendo o meu inimigo, eu consigo saber como combater esse inimigo. Então, parte-se desse pressuposto do conhecimento. Então, quanto mais, para a teoria americana, quanto mais eu permito que esse grupo participe, mais eu conheço esse inimigo, posso debater com ele e posso ter chance de aniquilar, de combater aquele grupo que é contrário ao meu pensamento e trazer a esse grupo expressões que são mais razoáveis, entendimentos que são mais razoáveis. Agora, professor Leandro, se você me pergunta, Núbia, essa posição é bacana? Professor Leandro, é bacana? É ilimitada, gente. É ilimitada por quê? Eu não gosto. Se a pergunta é para mim, eu respondo. Eu não gosto. Eu não gosto disso. Porque na matriz americana, o que acontece? Eles partem de uma presunção de uma extrema intelectualidade do externalizador da manifestação, daquele que está liberando e daquele que está ouvindo aquela informação. Infelizmente, nós não temos isso em países subdesenvolvidos, em países latino-americanos, ok? Sem hipocrisia, nós não temos. Então, por óbvio que essa teoria ela tem limites, mas sabe qual que é o limite? O limite que a matriz americana coloca é a famosa expressão de palavras perigosas. Então, imagina eu e o professor Leandro, a gente está em Nova York, passeando, né, professor Leandro? E aí, de repente, para fazer uma brincadeira, eu grito, boba! Bem alto. Isso, para eles, é discurso de ódio. Porque eu proferi uma palavra perigosa. Agora, eu tô lá no metrô de Nova York, andando com a camisa com uma folha de cannabis. Ó, paz e amor, meu querido. Eu estou com uma camisa escrito, olha, preto tem que morrer, judeu tem que ser queimado, avante o nazismo, amo Hitler. Permitido. Por quê? Porque lá a liberdade, desde que ela não seja atentatória ao terceiro, desde que ela não coloque terceiro em risco, ela não é considerada como um discurso de ódio passível de indenização. Então, para a matriz americana, uma coisa, gente, é eu, por exemplo, declarar que eu não gosto de negro, tá? E na expressão correta não é negro, é preto. Professor Leandro, eu estou aqui com você nesse bate-papo, vamos imaginar que a gente não está sendo gravado, estou conversando com você por telefone e eu falo, Leandro, quero te confessar uma coisa, viu? Eu não gosto de negro, não gosto de preto não, Leandro. Inclusive, eu queria te falar que eu não tenho nenhum amigo preto e tudo mais. Isso é um discurso de ódio? Não é. Na teoria americana. Porque isso não tem uma potencialidade de lesar o interesse de terceiro. Agora, a partir do momento que eu utilizo minhas redes sociais, as suas redes sociais, Leandro, vamos fazer uma campanha contra os negros? Contra os pretos? Todo preto tem que morrer? Aí eu já estou colocando o terceiro em risco. Se eu estou colocando o terceiro em risco, aí, para a teoria americana, nasce o discurso de ódio. Então, para a teoria americana, o discurso de ódio não é meramente eu externalizar a minha opinião. Eu manifestar o meu pensamento. Eu posso manifestar o meu pensamento, por mais nojento que seja. Eu só não posso doutrinar esse pensamento, querer que outras pessoas sigam esse pensamento e colocar terceiras pessoas em risco.
Ok? Agora, a matriz europeia. A matriz europeia, eu já encho ela de coraçãozinhos, né? Porque eu gosto muito da matriz europeia. E embora alguns doutrinadores afirmem que a gente está recepcionando a matriz europeia, a gente recepciona com algumas exceções, né, gente? Porque esse modelo não dá. E a matriz europeia, ela já começa chutando a porta, metendo o pé na porta e fala assim, parou a palhaçada. Discurso de ódio não está dentro da liberdade de expressão. Discurso de ódio é uma coisa, liberdade de expressão é outra coisa. Liberdade de expressão é um direito lícito, assegurado. Já o discurso de ódio é tudo aquilo que é contrário à expressão legalmente admitida. Então, uma coisa é oposta à outra. Então, o discurso do ódio, ele é criminalizado. E aí isso é bacana, por quê? Porque isso surge lá na Europa, isso surge na Alemanha, e isso é trazido aqui para o Brasil, a conotação, professor Leandro, das teorias revisionistas. Essas teorias revisionistas, o que ela fala? Ah, eu vou revisar. Será que existiu mesmo nazismo? Ah, será que existiu mesmo golpe militar? Eu vou negar o golpe militar, né? Infelizmente. Eu vou negar, então, o Holocausto. Eu vou negar, então, a escravidão. Eu vou negar a violência contra as mulheres. Então, perceba que, pela teoria, pela matriz europeia, há uma criminalização dessas teorias revisionistas. Ou seja, o mercado, a vida real, ela é livre para eu manifestar o que eu penso. Mas desde que essa manifestação do que eu penso não seja ilegal e não atente quanto à história de um país. Então eu preciso considerar a história daquele país. Você chegar no Brasil e falar que não houve golpe militar, é a mesma coisa que chegar na Alemanha, chegar e falar, ó, judeus não foram mortos na época do nazismo. Então perceba, gente, que a gente tem que ter a conotação ou então, desculpa te interromper, mas algumas coisas que me incomodam, né? O sujeito, dois desses dias que eu vi, né, que disseram, um que era enfim, eu vou dar a fala e cada um lembra de quem eu estou falando, dizendo que o racismo foi bom para a população negra escravizada porque fez com que a vida delas melhorasse, né? Isso foi a fala de alguém que deveria defender toda a ideia, o conceito de negativa de enaltecer a escravidão por estar no posto que, não sei se está ainda ou estava. Ou um outro sujeito que eu vi esses dias que disse que, não sei se você chegou a ver essa, mas essa para mim é a mais assustadora, que as mulheres não tinham problema com a escravidão, porque elas não eram estupradas pelos senhores escravos, elas namoravam com eles. Você viu essa? Vi, eu vi isso. Cara, aí eu vou fazer uma correlação rápida aqui. Isso é imprensa? Volto, desculpa, não é esse o ponto que a gente está tratando agora. Mas esse é o tipo de discurso que o Nubia está dizendo que não se admite, ou pelo menos não deveria ser admitido no Brasil. Exatamente, exatamente. Então perceba que, por essa análise muito en passant, e aí vocês, claro, vocês podem se filiar a alguma matriz da opinião de vocês, mas na minha humilde opinião, a matriz americana ela é muito ampla. Ela tem pontos favoráveis, sem dúvida. O discurso, ele possibilita, ele sedimenta a democracia? Sem dúvida. Mas só que há um problema. Será que as maiorias e minorias têm o mesmo poder dentro de um discurso? Ou será que essa minoria ela é massacrada, ela é silenciada dentro de um discurso? É isso que eu tenho que pensar, porque uma coisa é eu permitir o discurso de um mesmo ponto, de um palanque. A outra coisa é eu colocar uma pessoa no palanque e a outra lá embaixo, para discutir sobre o mesmo paradigma. Isso não é igualdade, gente, é equidade, tem que ter uma equidade. E não tem equidade aqui. Então, a matriz europeia, ela critica muito a matriz americana, porque ela diz o seguinte, que o efeito silenciador de permitir que qualquer um externalize o que quiser é massacrante. Isso é prestigiar e sedimentar a discriminação.
É Bem, dar porque de força regra à quem vai maioria. falar é a maioria, né? Exatamente, é dar força à maioria. E aí, professor Leandro, eu lembro disso, que foi uma passagem que aí eu testemunhei lá no Supremo Cast. Não, eu não cheguei a falar desse do Supremo Cast, foi uma outra participação que eu fiz. O que acontece? Quando eu era muito criança, tinha 9 anos, as minhas heroínas da TV eram todas brancas. Xuxa, Angélica, Eliana. Louras, olhos claros, né, branquinhas. Eu nunca tive um paradigma de negra, não tinha apresentadora negra. Tanto é verdade que Paquita não tinha Paquita negra. E aí eu sempre estudei em escola pública, e nessa escola a professora estava escolhendo, Leandro, quem seriam, ia fazer uma apresentação das Paquitas. E eu, inocente que era, falei, eu quero. E a professora vira para mim e fala assim, mas é claro que você não pode, você já viu Paquita preta, minha filha? E aí, Leandro, eu chego em casa, não é? E conto para minha mãe, falo assim, mãe, é verdade, eu não posso ser Paquita, porque não tem Paquita preta. Ah, mãe, eu quero então pintar o meu cabelo de louro. Eu quero o meu cabelo liso, igual de fulana. Ah, Leandro, a minha mãe. A minha mãe passou igual um furacão naquela escola. O fato é, tava eu lá, pretinha, de botinha da Paquita, de roupinha da Paquita, a única Paquita preta da escola. Gente, eu arrasei. Isso para falar para vocês dessa desconstrução. Será que se eu permitisse a questão da objeção da maioria, a minha mãe, ela teria força sobre essa maioria? É claro que não. Nenhuma. É claro que não. Então, quantas pessoas elas se silenciam? Quantos homossexuais se silenciam? Transsexuais se silenciam? Gente, e uma coisa é vocês acharem o seguinte, Nubia, mas eu sou gay e eu nunca sofri discriminação. Deixa eu confidenciar para você, para os seus alunos, professor Leandro, eu também sou gay. Não tem nenhum estereótipo de gay. Sou uma mulher gay. Sim. Sofri algum preconceito pela minha orientação sexual? Não. Porque, felizmente ou infelizmente, eu, Núbia, posso ser gay sem ter trejeitos masculinos. Eu sou gay, eu não sou homem. Eu gosto da acepção feminina. Então, é basicamente isso. É aquela expressão que eu falei lá, de que você é negra, você tem que saber sambar. Então, é isso, essa violência simbólica que é imposta a todos nós. E, às vezes, a gente não sente que está fazendo, entendeu? Por que eu tenho que saber sambar? Só porque eu sou preta? Não. Eu posso gostar de música clássica, por que não? Não é, professor Leandro? E aí vem o contrário. Núbia, mas como você é gay e você não se posiciona? Mas quem falou que eu tenho que achar a bandeira? Tá entendendo, professor Leandro? Então, o que a gente está falando aqui, gente, é muito sério. É seríssimo. E eu estou confidenciando isso para vocês, por quê? Porque vocês não têm ideia do que sofre uma mulher trans, preta, que seja gay, que seja pobre, entendeu? Porque a gente não tem essa filosofia, a gente nos coloca naquele lugar. Então, a gente não tem que ter esse lugar de fala, a gente tem que simplesmente se colocar no lugar do outro. Então, por isso que eu acho, professor Leandro, e aí te respondendo, quando você me colocou no muro, que a matriz europeia, ela se adequa muito mais à nossa realidade. Eu acho que ela não é perfeita, mas ela é a menos pior. Menos pior. Ainda, eu acho que ainda tem alguns pontos que a gente precisaria ajustar para a nossa realidade, mas é a que menos me incomoda. E eu adorei essa sua manifestação no final, exatamente porque, assim, e qual é a diferença que faz isso para a sociedade? Né? Como diria Caetano Veloso, com quem eu me deito? Me deito com quem eu quiser. É dentro da minha casa. Exatamente. Qual é a relevância disso? Eu vi um post outro dia no Instagram, achei sensacional, dizendo assim, olha, o João viu Maria. Qual o problema disso para você? A gente discute isso muito no nosso grupo de Direito e Sexualidade. Até, Núbia, se você tiver algum aluno que tenha produzido, esteja produzindo alguma coisa dentro da área de Direito e Sexualidade, a nossa revista é nova, acabou de sair, está no primeiro volume, ainda não tem qualis, mas se quiser encaminhar material para publicação, interessante. Vou falar. Depois eu te mando o link da revista. A gente saiu a primeira edição tem 2, 3 semanas. Porque a minha ideia foi essa, é uma revista de direito e sexualidade. A gente fala de direito porque é o que a gente sabe. Um pouquinho, mas é o que a gente sabe. Então, para que os alunos tenham condições de
apresentar o seu material. E uma coisa que você falou agora me chamou muito a atenção. Foi quinta-feira passada, a gente falou com o professor Paulo Fernando Soares, que é procurador, e a gente estava falando sobre a questão cultural, e a questão racial e a questão cultural. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha notado. Mas é engraçado como no Brasil o negro, o tempo todo, ele é usado como um elemento de menor relevância, desvalorizado, minorado. Mas na hora de exportar a imagem do Brasil quanto à cultura, o que se exporta são características naturalmente oriundas da negritude. Né? É o samba, é a dança da mulher, o futebol. Então você vê assim, elementos que estão totalmente intrincados com essa figura. Né? E aí ele estava falando, eu comentei, quando a gente vê a abertura da Copa do Mundo do Brasil, lá, né, é uma chamada de abertura, não sei como é que é o nome que tem aquilo, mas você vê exatamente esses caracteres, né? Você vai falar alguma coisa do Brasil, você não mostra uma imagem de Minas, você não mostra uma imagem de São Paulo. Você mostra uma imagem do Rio de Janeiro ou da Bahia, você mostra o samba, você mostra... Então, isso é uma coisa muito curiosa num aspecto, mas ao mesmo tempo muito maldosa dentro da nossa sociedade, né? Mas eu tenho uma pergunta... Oi, deixa eu só fazer uma coisa, porque claro. Você me provocou a falar uma coisa, assim, que eu acho muito importante, Leandro. Deu certo, se eu conseguir provocar, deu certo. É muito, muito interessante que alguns alunos, eles vêm falar, mas professora, você não acha que há uma representatividade hoje no negro, na televisão, que não há essa representatividade? E eu vou falar para vocês, ecoando, é claro que não. Uma coisa é representação, a outra coisa é representatividade, ok? Existe uma representação do negro, sim, na televisão. Como doméstica, como aquela, então, que está lá no subúrbio que vai conseguir vencer. E aí existe... O polo pobre da novela, né? Existe o que nós chamamos de quê? Do racismo institucionalizado e do racismo que nós falamos colonizador. Porque, professor Leandro, eu digo isso sempre. O problema não é uma negra ser empregada doméstica, uma negra ser faxineira, ser gari. O problema é as pessoas acharem que esse é o lugar do negro. Sempre tem que ser, né? Sempre tem que ser. Nenhum problema em ser doméstica, nenhum problema em ser gari, mas você achar que eu preciso estar ali é um problema. Então perceba, quando tira para você e fala assim, nossa, mas ela é tão bonita, nem parece empregada doméstica, por quê? Empregada doméstica tem que ser feia, preta, tem que ser o quê? Qual que é o estereótipo que as pessoas veem? E isso, gente, está enraizado na gente, tá? Sem hipocrisia, professor Leandro. Vamos imaginar o seguinte, um prédio de luxo. Você vê lá um negro, tá? Um preto, com aquele terno Armani maravilhoso, impecável. Você, duvido que de 10 pessoas vão achar que ele é proprietário, empresário bem-sucedido. 9 vão achar que ele ou é o motorista ou é o porteiro. Gente, é isso que nós estamos falando. Núbia, foi você ou foi Lilian que falou do estudo que foi feito, acho que no Paraná, das fotos? Ah, foi a Lilian, do RH. Esse estudo é maravilhoso. Depois eu vejo se eu trago para os alunos analisarem, mas tem em linhas bem pobres, mas a história é mais ou menos a seguinte: pegaram uma série de pessoas que trabalhavam no RH, ou que era para trabalhar no RH de uma empresa, e pegaram uma série de fotos idênticas nos seus atos, o que mudavam era o ator, se era um homem negro ou uma mulher negra, ou um homem branco ou uma mulher branca. Então, todos os atos que tinham os brancos eram atos tidos como atos valorizados, né? Um homem branco cuidando do jardim. Ah, não, ele é um paisagista. Se é o homem preto cuidando do jardim, é o jardineiro. O homem branco de terno, ele é um empresário. O homem preto de terno é o segurança. E isso mostra, e tem um pouco a ver com a pergunta maldosa que eu fiz lá atrás para ti, Emília. Isso mostra, não que aquela pessoa seja uma pessoa racista por si só, mas que a cultura na qual ela está inserida, a sociedade, exato, a sociedade em que ela vive, colocou no pensamento dela que é aquela situação, é aquela a condição originária. Você falou do exemplo da cultura, de novela. Gente, é só parar para pensar. Se você parar para perguntar para qualquer pessoa, me dê o nome de uma protagonista de novela no Brasil negra. Tá aí,
Só. Camila Pitanga. E olha, muito tempo atrás, né? Não, então, mas assim, você vai ter que parar para pensar e contar no dedo. Sim. Se você perguntar uma protagonista branca, uma protagonista loura, você vai passar horas discutindo isso. E aí, Leandro, você vai olhar em que contexto a personagem negra estava imbuída, não é? Dentro da novela, ainda que o personagem principal. Leandro, não vou longe, não. Olha aquele episódio que aconteceu há um tempo atrás de uma criança, gente, negra, que ela estava sozinha dentro de uma loja, ela estava perdida. A vendedora confundiu a criança negra com um pedinte. Ô, Leandro, se fosse uma criança branca, ela não seria... Jamais. A vendedora falaria, querido, cadê seu pai e sua mãe? Mas por quê? Aquela questão do racismo que está aí imbuído na mente das pessoas, infelizmente. Mas voltando ao nosso tema, né, professor Leandro? Só para fechar, então, deixa eu só usar uma última frase aqui que eu acabei de anotar. O que a gente não pode esquecer é que esses estereótipos, eles fomentam o discurso de ódio. Sem dúvida. E acho que esse é o nosso grande problema. Sem dúvida. Mas segue o barco aí, Núbia, por favor. E é sobre exatamente isso. E quando eu estava dando uma aula, na pós-graduação, um aluno, ele me questionou. E eu estava falando sobre alguma coisa relacionada a essa questão de cotas, ações afirmativas. Isso numa aula de controle de contas públicas, sabe, Leandro? E um aluno me interpelou, falou assim, professora, mas eu não gosto, não concordo, não quero. E isso é discurso de ódio? Então, a gente tem que saber realmente relativizar isso. O discurso de ódio, segundo o que nós falamos aqui, e é adotado pelo ordenamento brasileiro, ele vai nascer independente de dolo, independente de culpa, a partir do momento que você coloca, externaliza ideias que sejam contrárias ao que o ordenamento jurídico permite. Gente, você pode até pensar que você não gosta de negro, mas externalizar isso é uma ofensa a uma outra pessoa. Isso é meu direito de liberdade de expressão. Não, porque isso fere a outra pessoa enquanto ser humano. Por isso que isso é crime. Então, a partir do momento que eu utilizo as redes sociais para manifestar opiniões que são ilegais, eu sinto te dizer, você está cometendo um crime. E isso é crime. Então, você tem que ter muita atenção para isso. Então, eu acredito que o Brasil, ele adota essa corrente, essa matriz europeia, e eu lembrei aqui agora, professor Leandro, até por aquele caso famoso do caso Elvanger, você lembra? Exato. Que foi julgado pelo STF. A gente fala bastante dele aqui. Pois é, isso traz muito essa noção de como que o STF se posiciona, como que o STJ se posiciona. Então, realmente, o discurso de ódio no Brasil, ele está fora do direito da liberdade de expressão. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Eu acho que uma frase que você acabou de usar, ela é crucial para essa conversa, Núbia. Discurso de ódio é a manifestação de uma opinião ilegal. Uhum. Ponto. Ilegal. Se é ilegal, e acho que isso ajuda a gente a fazer uma distinção clara do que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. Exatamente. Enquanto você falar a groselha que for, mas não ofender a lei, você pode ser taxado do que for, de tolo, de bobo, mas você não cometeu um crime. A partir do momento, e aí a gente tem aquela distinção de novo das matrizes, mas a partir do momento que você profere uma manifestação que ela atenta à lei, você está falando de discurso de ódio. E se ela é discurso de ódio, ela vai além de uma mera opinião, de uma liberdade de expressão. Exato. Você está cometendo uma ilegalidade. E acho que a gente perdeu um pouco desse parâmetro na nossa sociedade nos últimos tempos. Não sei se você tem essa sensação também, mas parece que assim, o sujeito pode falar, desculpa a grosseria de novo, tá, Núbia, mas assim, o sujeito pode falar a merda que for, não, é liberdade de expressão. Tá, enquanto for uma merda, porque você é um desprovido de capacidade técnica, lógica, ou o que quer que seja, tá bom. Só que a hora que essa sua merda, ela bater no crime, ponto. Isso já não é mais liberdade de expressão. Mas sabe qual é o problema, Leandro? E aí eu sei que é perigoso falar isso, eu não quero trazer esse viés, ainda mais uma faculdade federal,
Mas, infelizmente, a gente não tem bons exemplos, a começar dos nossos governantes. Então, os nossos governantes que tinham que se pautar pelo princípio da legalidade, como determina a própria Constituição no artigo 37, eles violam esse princípio da legalidade o tempo inteiro. Seja da questão de medidas protetivas de combate à pandemia, seja de manifestações de discursos de ódio que estão lá desde a época de eleição e estão enraigados agora. Então, as pessoas de menor intelectualidade, ou até mesmo as pessoas com a pseudo-intelectualidade, elas acreditam que aquilo ali é verdade, que pode acontecer, e que podem fazer e acontecer. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma sensação de impunidade. É uma sensação de que as pessoas podem falar o que quiser, fazer o que quiser, e não serão criminalizadas. Senhores, como estudantes, acadêmicos, não cometam essas atrocidades. Se pautem, se policiem para fazer brincadeiras que, apesar que você não acredita que tenha cunho racista, tem. Por exemplo, denegrir. Denegrir é uma palavra que tem cunho racista. Não sabia? Criado mudo é uma expressão que tem cunho racista. Da época da colonização. Então, a gente tem que se pautar. Quando eu falo assim, suas negas, olha para você ver, não é? Então, são poucas, são a partir das pequenas coisas que a gente vai moldando o nosso pensamento. E eu gosto sempre de dizer que isso se chama descolonizar o pensamento. E é importante isso que você está trazendo também, entre outras coisas, porque muitas vezes a pessoa não sabe que essa expressão é uma expressão que não deve ser usada porque ela é ofensiva. Ótimo, ouviu, aprendeu? Tome cuidado, passe a não usar. E passe para frente, né, Leandro? Passe para frente. Substituição, gente. Denegrir, desonrar. Criado mudo, mesinha de cabeceira. Pronto. E talvez chegue aí um pedaço da pergunta maldosa que eu fiz lá atrás. Às vezes a pessoa não tem consciência de que essas expressões, ou que determinadas expressões, são inadequadas, são expressões atentatórias, são expressões que podem gerar até mesmo uma ofensa. Tá, aí eu até entendo. Uma das discussões mais complexas que a gente tem aqui nas nossas rodas de discussão aqui na faculdade, e a gente já tratou num outro contexto, que tem a ver com o que você falou, é aquilo que o Adilson Moreira traz, estou até com o livro dele aqui. Gente, eu amo Adilson Moreira, amo. Ele é professor da graduação. Ele esteve aqui com a gente, ele foi um dos primeiros convidados do nosso do evento que a gente chama Diálogos de Direito e Raça. Pensando como Negro, aquele livro para mim é sensacional. Tá aqui. Mentira, eu amo. Então... Racismo recreativo, sensacional. Desculpa, Leandro, eu fico empolgada, tá vendo? Não, tá ótimo. Faço um recorte rápido. Ela não está aqui hoje, mas nós temos uma aluna, Juliana, que vai defender a dissertação de mestrado dela nos próximos meses e está escrevendo um texto sobre uma interpretação legislativa, uma forma de hermenêutica sobre a perspectiva feminista. Que bacana. Depois eu te conto o desfecho da conversa. Conta. E se for online, deixa eu participar. Vá, sem dúvida. Provavelmente vai ser pela realidade que a gente tem tido. Só de curiosa. Não, fica mais do que à vontade. Eu adoro aprender, adoro. Eu também. Eu estou usando isso aqui exatamente para isso. Eu estou fazendo minhas anotações aqui. Mas a Dilson trabalha muito com essa história de qual é o limite entre o que é a ofensa e o que não é uma ofensa, o que é a graça. E aí, uma das grandes brigas que eu tenho com os meus alunos, e aí é um ponto que eu particularmente, eu agora saio da condição de o professor e venho aqui na pessoa física mesmo, né? Eu tenho um pontinho do racismo recreativo que para mim é extremamente complicado. Eu não nego a condição do racismo recreativo quando ela é praticada entre particulares. Acho que o que a Dilson escreve nesse contexto é inegável, e aí a gente está falando de responsabilidade civil, sim, e por aí vai. Uhum. Eu tenho só um ponto que, para mim, ele é um ponto que é o que eu tenho um pouco mais de dificuldade de me organizar, que é a hipótese do sujeito que ele trabalha com isso, o sujeito que ele é o humorista que conta piadas dessa natureza. E aí, a gente vai ter uma série de pontos aqui a analisar nesse contexto. Porque eu entendo que o humorista que trabalha com isso, eu posso achar a piada dele horrorosa, eu posso não achar graça, posso achar o que for. Mas ainda é o trabalho dele. Ainda que eu entenda que o trabalho dele seja uma porcaria. E é diferente
da ofensa praticada sob o manto ou a desculpa da piada entre particulares. Né? Eu acho que esse é o único ponto da discussão com o Adilson que ele não traz especificamente, que eu tenho um pouquinho de dificuldade de ajustar. Mas entendo que o que você está trazendo é extremamente importante. As pessoas precisam entender que certas coisas não são piadas. Ponto. Tem coisa que não é piada. Ponto. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que eu trago ali esse ponto, eu não sei se você vai concordar comigo. E conversei um pouco sobre isso com o Thiago Amparo, que é da Folha de São Paulo, que esteve com a gente também nesses nossos bate-papos. Falei um pouco sobre isso com a Adilson também, que esteve nesses nossos bate-papos. Mas preconceito todo mundo tem. Todo mundo. É da natureza humana. Você tem preconceitos, ponto. O problema é o que você faz com os seus preconceitos. Exatamente. Você falar assim, eu acho que tal pessoa faz tal coisa. Você pensar isso, tá bom. Agora, pare e pensa se é isso mesmo, se é essa a realidade, se você não está tendo uma visão deturpada da realidade. Então, tudo isso acaba sendo extremamente relevante, e eu acho que a gente fazer, como você brilhantemente fez nesse nosso bate-papo, essa distinção entre o que é a manifestação de vontade, a livre manifestação de vontade, e o discurso de ódio, faz uma enorme diferença. E até vou antecipar aqui, eu não sei se você vai falar disso no final, mas quem quiser, por exemplo, ter uma análise um pouco mais aprofundada dessa distinção que você fez brilhantemente aqui entre a visão norte-americana e a visão europeia, no próprio Supremo Cast, eu acho que é o Supremo Cast que o Bernardo participa, que ele fala com o Bruno, ele fala de liberdade de expressão. Tem um Supremo Cast sensacional com o Bernardo. É um dos primeiros, não é um dos primeiros, mas assim, é lá no começo. Lá no começo. É também uma paulada. É também uma paulada. Desculpa, eu acho que eu falei uma besteira no começo. Quem fala do federalismo é o Nasser, não é o Bernardo. É o Nasser. Né? Mas, enfim, e acho que, até faço um outro parênteses aqui, Nubia, você falou agora há pouco, né? Você gosta de aprender. Eu amo aprender, tanto que os meus alunos ouçam. Eu podia estar muito bem sentado ouvindo música quando eu vou andar, quando eu vou fazer as coisas, ao invés de escutar algum podcast para aprender algo. E eu fico ouvindo podcast, às vezes até de coisa que eu sei, que pode parecer pedante, mas acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Coisa que eu poderia estar falando, mas exatamente porque eu quero ouvir, porque eu quero ver outra perspectiva, outra ideia, outra visão. São coisas novas que podem ser relevantes para mim. Professor Leandro, a gente é muito parecido. Você acredita que eu ouço aula de outro professor da matéria que eu leciono para ver como é que ele está falando? Eu às vezes aqui mesmo na faculdade, se, por exemplo, tem um tempinho entre uma aula e outra, acontece alguma coisa, eu tento entrar sorrateiro na sala, sentar e ficar quietinho ali, só ouvindo. Gente, é tão bom aprender, porque tem coisa que você fala, nossa, não tinha pensado nisso, não tinha feito assim. E às vezes é a forma como a pessoa fala, que você fala assim, pô... entendeu? Eu não tinha pensado nisso. É muito legal, é muito legal. E acho que essa nossa conversa tem muito disso, Núbia, porque assim, você traz a perspectiva, e uma outra coisa que eu acho que é preponderante, você está aqui para falar de direito civil, você está aqui para falar do que você quiser, você não está aqui, porque isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Infelizmente, a gente tem tentado organizar esses papos para tentar conversar com todo mundo, mas assim, normalmente, e Thiago falou isso claramente numa das nossas primeiras conversas, parece que quem é negro só pode falar de questões atreladas à negritude. Assim, é como se tivesse assim, meio que um limite. Tá bom, fala aí, mas fala sobre esse aspecto. Depois a gente fala do que tem que falar. E não, a gente tem que falar de tudo que a gente quer falar, do que a gente pode falar, tudo aquilo que a gente conhece. Então, acho que a tua manifestação, pontuar a diferença entre o discurso de ódio e o que é a liberdade de expressão, fazer a distinção entre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão individual, isso é muito importante. Eu acho que isso, espero eu, pelo menos, tenha conseguido mexer com os alunos que estão nos acompanhando agora e aqueles que vão acompanhar essa nossa conversa depois. Também espero, professor Leandro. E eu queria aproveitar, não sei se pode, mas tem duas perguntas aqui no chat. Da Yara. É isso que eu ia ver. Você pode falar
né? tudo. Núbia, vou repetir. Aqui, esse é o lado bom de ser o professor da cadeira. Aqui, você fala do que você quiser, minha amiga. Tá tudo na sua comanda. Mas assim, é isso que eu ia ver. Tem 2 perguntas aqui, manda lá. Até porque você já viu que eu não sigo muito protocolo, né? Melhor assim. Então, a Yara coloca a questão do mimimi. Ô, Yara, eu sei que você já ouviu isso é piegas, então mimimi é choro de vaca, né? Porque a gente só fala que é mimimi quando realmente não dói na gente. Então, perceba só, eu tenho certeza, tenho convicção de que todo mundo acredita nisso. E eu já ouvi muito, Yara, falando o seguinte, nossa, mas eu tô cansada dessa vitimização dos negros, né? Porque os negros ficam se vitimizando. Nem existe escravidão mais. Para que tem que ter ações afirmativas? Questão de cotas. Gente, não é uma questão de existência da escravidão. O problema é que existe a escravidão psicológica dentro desse negro e dentro do outro branco, homem, mulher, que enxerga aquele negro como inferior a ele. Esse é o problema. Então, nenhuma coisa é mimimi. Quando eu falo de violência contra a mulher, não é mimimi. Quando eu falo de a questão de trabalho escravo, lá no direito do trabalho, isso não é mimimi. Então, a gente tem que se posicionar, sim, no lugar do outro. E o Diego se coloca assim, ó, a questão do racismo recreativo. Nubia, deixa eu só fazer um comentário. Quando o chicote não estava nas suas costas, é mimimi. É mimimi, claro. Mas enquanto o chicote estava instalando nas costas do escravo, do escravizado lá atrás, era diferente. Então, Yara manda muito bem nisso, né, que ela complementa, né? A partir do momento que temos consciência de que machuca o outro, pronto. E outra, né? E eu não sei se pode ser muito simplório o que eu vou dizer, mas assim, é alteridade, né? É o mínimo, né, que se espera. Gente. É o mínimo. Não tá apertando o teu calo, meu irmão? Tá certo, fica na sua. Mas se está apertando o calo do outro, o que você tem que falar que não está doendo? Eu fiz uma brincadeira, não tem nada a ver com isso, mas ontem eu fiz uma brincadeira muito parecida com essa, não nesse sentido, mas é uma brincadeira. Eu fui levar, eu estava em São Paulo ainda, eu fui levar, minha esposa passou no mercado e a gente foi levar as coisas na casa dos meus pais, né? E aí, eu não lembro o que a gente estava brincando, né? Eu falei assim, eu brinquei com meu pai, falei, pai, minha situação tá eu estou tão mandado, que a minha esposa, a Gabriela, ela mexeu na minha unha lá, cutucou meu dedo, eu falei, ai, tá doendo. Ela falou assim, não tá doendo. Eu falei, porra. Não tá, não. Isso aqui é poder? Né? Mas, usando essa brincadeira como analogia, é mais ou menos isso. É o cara que não tá sentindo nada, assim, não, isso não é nada. Cara, não é nada porque não está tocando a tua vida, não está atingindo o seu ser, Exatamente. Não está atingindo a sua existência. Exatamente. Se está atingindo a essência do outro, tenha pelo menos a decência de ouvir. Né? E aí, Leandro, isso me lembra muito, sabe, Yara, falando diretamente a você, uma participação que eu fiz uma vez em um evento na faculdade, onde eu leciono. E eu gosto muito de alunos combativos. Eu acho que a gente aprende muito com pessoas combativas. Adoro. Você vai adorar meu grupo de pesquisa, mas segue o barco. Gente, eu adoro ser enfrentada juridicamente, que eu digo, né? Adoro essa oposição de ideias. E aí, um aluno virou para mim e falou assim, nossa, professora, mas é muito fácil, né? Você vir falar de negro, você vir falar de homossexual, uma vez que você é bem-sucedida, uma vez que você conseguiu tudo que você queria, uma vez que você já é doutora na disciplina, já publicou livro, é muito fácil você falar isso, não é? Aí eu fui e respondi para ele, Yara, é fácil, e eu quero exatamente essa facilidade para outros negros e mulheres gays como eu. Eu quero que essas pessoas tenham essa possibilidade que eu tive. Eu não quero que a gente seja cerceado em direitos, em liberdades por causa da cor, por causa do sexo, da orientação sexual. Direitos é para todos, tem que haver equidade, tem que haver um tratamento equânime nesse país. É o que eu disse, nós não estamos numa vala comum, nós não estamos no mesmo lugar, mas deveríamos estar. Então, o que a gente luta não é para tirar direitos de você, branco, homem, hétero. É para dar os direitos ao negro, mulher, gay, que foram relegados não por você, mas talvez por uma consciência histórica. Porque tal como você, a gente também tem direitos. Então, Yara, mimimi não é. É aquela história, né? A gente tem ouvido muito isso, né? O mar pode ser o mesmo. O mar está revolto para todo mundo, a situação está ruim para todo mundo. Mas tem gente que está no barco, tem gente que está no navio, tem gente que está no iate, e tem gente que está agarrado na tábua lá do Titanic.
Exatamente. Então, Exatamente. Nubia, já antecipo desde já, então, o pessoal do grupo de pesquisa não está todo aqui, exatamente porque eles estão cuidando de outras atividades, mas daqui cerca de 2 ou 3 semanas, se eu não estiver enganado, acho que no final do mês que vem, a gente vai ter aqui, né, vai ser virtual também, mas já estou fazendo o convite antecipado aqui, a gente vai ter uma atividade que vai ser um simpósio, um congresso, eu não sei que nome que a gente deu no final das contas, mas que nós vamos ter só mulheres falando. Ah, não. E eu estava nessa, gente, eu preciso participar. Estará nos próximos. O que eu preciso fazer para participar dessa seleta lista, gente? Estará nos próximos. É que a gente não conseguiu tempo para compor com todas as pessoas que a gente queria. Mas já está pré-convidada para os próximos. Muito obrigada. E como eu sempre digo, e passando em Salvador, não é que você está convidada, você está obrigada a vir visitar a gente. Vai ser um prazer. Mas a gente vai fazer um evento, que vai ser um evento, eu não vou lembrar o nome certinho, as meninas do grupo vão querer me matar por isso, mas paciência. Mas nós mulheres temos uma capacidade de absorção maior, né? Os meninos vão me matar. Não, mas é por isso que eu tento me cercar para me ajudar a conduzir todas essas coisas das mulheres, porque assim, eu não tenho nem o que dizer, mas o evento vai ser um evento em prol da visibilidade e pesquisa da mulher. Que sensacional, parabéns. Então a gente vai ter, vai ser a primeira vez que a gente vai tentar fazer nesse formato, mas vão ser acho que 3 dias, cada dia vai ter 2 palestrantes professoras, que a gente convidou, não só do direito, mas 2 palestrantes. E a Ana mandou aqui já, ó. Primeiro, em prol da valorização e visibilidade, produção jurídica feminina. Obrigado, Ana. Vou apanhar menos agora. Esse rosa abafou. Adorei, Ana. Achei o máximo. E aí, vai ter também a apresentação das alunas do grupo de pesquisa, né, falando sobre a produção do seu material, e vai ter meninas, e peço desculpa, mas elas já sabem, né? Quando eu falo meninas, são mulheres, é só uma forma carinhosa e não diminuindo ninguém, mas nós teremos mulheres já doutoras, doutorandas, mestrandas da graduação, mulheres trans, mulheres cis, mulheres homossexuais e heterossexuais, ou seja, vai ser só a mulherada, e a única cota masculina é sua. Por imposição fui eu, não minha, delas, para fazer só a apresentação. Oi, gente, estamos começando porque eu sou o líder do grupo de pesquisa. Do resto... Leandro, que sensacional. Parabéns por essa iniciativa. Eu tenho certeza que vai sair produtos maravilhosos. E, por favor, vai ficar legal. No próximo, vai ser uma honra participar, pelo menos como ouvinte. Não, se você quiser acompanhar, está mais do que garantido. Mas, para os próximos, você vai participar. Gente, isso um prazer. É uma imposição. A gente tinha até um evento que estava pronto, infelizmente, em razão da pandemia, a gente não conseguiu fazer acontecer, que era um evento do Dia da Mulher, que a gente também fez questão de serem só mulheres. Mas esse, infelizmente, por conta da pandemia, a gente precisou adiar. Então, assim, acho que é muito importante essa ideia de dar visibilidade, porque enquanto a gente tiver, e pode parecer hipócrita o que eu estou dizendo, mas meus alunos sabem do que eu estou dizendo, mas enquanto a gente tiver só o homem branco falando sobre tudo, a visão não vai ser a visão adequada, vai ser uma visão totalmente enviesada. Então, é importante que a gente tenha todo mundo falando, mas principalmente que a gente consiga dar visibilidade para que e esse é muito a ideia desse projeto que a gente está fazendo, para que as meninas que estão na graduação vejam que existem outras meninas que chegaram lá e falam assim, pô, peraí, é o exemplo que você deu lá atrás da Paquita, né? Dadas as devidas proporções, assim, ó, tem como chegar lá, tem como fazer a coisa andar, e a gente vai fazer, e vai dar certo. E isso também tem a ver com o mimimi, tem a ver com a liberdade de expressão, porque todo mundo tem que falar. Sim. Uma coisa que no nosso grupo é muito discutido, né? A gente não quer que as mulheres, as meninas, as moças sejam aquela cota nas palestras e seja assim, não, tem uma mulher ali sim, ó, tem ela ali,
né? Tem uma das minhas orientantes que fala que parece que é enfeite de mesa. A gente não quer que seja enfeite de mesa. Né? A gente quer que fale mesmo e fale de verdade. Representação e representatividade, né? Exato. Então, já fica combinado desde já. Já está aceito o convite, me coloca aí. Eu quero participar de qualquer jeito. E se não me convidar, eu vou dar um jeito de entrar, hackear, alguma coisa eu vou fazer. Não, tá mais do que combinado. Vai ser um prazer. Tá mais do que combinado. A hora que eu for para as participantes do grupo que não estão aqui, que temos mais um nome e com essa qualidade absurda que você tem, vai ser maravilhoso. Eu é que vou aprender horrores. Agora, me permita, Leandro. Vai lá. Deixa a pergunta do Diego, né? Ele fez uma consideração sobre a fala do livro do Adilson, que é o Racismo Recreativo, no que tange ao exercício da profissão, que você disse que tem essa ressalva com relação aos humoristas. Diego, eu concordo com você, e assim, nenhum direito aqui, ele está sendo tratado como absoluto. É claro que quando a gente defende a questão do humorista, é a mesma coisa que a gente retomar, por exemplo, Diego, não sei a sua idade, mas os Trapalhões. A minha infância, eu assisti sempre os Trapalhões. E aquela ideia do Mussum, preto, cachaceiro, favelado, isso era engraçado naquela época. Falava errado, o cabeça lá, o cearense, isso era engraçado naquela época. Isso não era tido como estereótipo negativo. Não havia uma violência simbólica nisso. Isso é muito importante a gente entender. Naquela época, não havia uma violência simbólica nisso. Isso só passava do cunho do engraçado. E aí, quando fala assim, mas hoje está muito chato, virou tudo politicamente correto. A questão do politicamente correto, ele passa, primeiro, pelo avanço da sociedade, segundo, pelo avanço das leis, e terceiro, gente, a sociedade, ela evolui. E nessa evolução, hoje, será que é engraçado eu chamar uma pessoa de cachaceiro? Será que isso vai ser entendido da mesma forma? É uma outra realidade. Então, quando você coloca, Diego, mas não tem como ser considerado como abusivo? Tem. E tanto é, Diego, que você sabe que alguns humoristas foram condenados a ressarcirem danos a famosos, porque fizeram brincadeiras de mau gosto, fugiram do tom. Você lembra aquele caso do Rafinha Bastos, que falou do filho ou filha da Vanessa Camargo, uma brincadeira extremamente infeliz de mau gosto? Foi condenado. E ele era humorista. Então, por óbvio que aqui a gente não está defendendo essa questão do discurso travestido de humorismo. Não, a gente está só dizendo que algumas pessoas, elas trabalham aquilo, exercem aquilo como profissão, e é claro que tudo tem que ter limite, né, gente? Tudo. Até a advocacia, a docência tem limite. Quem dirá o humorismo, né, Diego? O Diego é meu aluno também, ele é mestrando aqui na Universidade Federal da Bahia, passou pela banca de qualificação a semana passada, está enlouquecido elaborando os ajustes finais. Eba, então... Diego, agora acabou, Diego, agora acabou as festas, acabou tudo, meu filho. Agora, sabe como é que chama agora? É bumbum na cadeira, filho. Não é, Leandro? Bumbum na cadeira. Mas Diego está fazendo um trabalho bem interessante e está dialogando com alguns colegas seus aí de Minas. Eu fiz um tour por Minas nesses últimos tempos. Eu tenho que confessar que eu tive, nesses projetos que eu estou desenvolvendo, eu tentei não trazer nenhum professor daqui, da região da Bahia, especificamente. Porque na minha cabeça eu pensei, esses colegas eu trago pessoalmente. Eu estou tentando usar quem eu não consigo trazer facilmente para a próxima. A Brochado também já participou, né? Eu vi. Eu tentei, assim, eu fiz um tour pesado por Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas, eu não tenho como negar. Convidei Bruno, convidei José Faleiros, que também é daí de Minas, convidei Ana Brochado, que é um espetáculo. E aí agora... pretendo fazer uma mini férias daqui a algumas semanas, e se as coisas mantiverem-se assim, a gente volta às atividades depois. Eu tô sem saber uma coisa aqui, que me veio aqui. Diga. Mas por que eu tô no meio dessas férias todas, né? Porque eu tô achando que você tá equivocado, né, Leandro? Tipo, talvez me conte um engano, equívoco, alguma coisa aí, né, Leandro? Você pare com modéstia, porque você sabe muito bem que, assim... Nada disso, só fera, eu vi lá no seu Instagram. Sensacional. Então eu vou tentar fazer da seguinte maneira. Tem duas pessoas que falam expressamente que você é fera. Uma é esse cara que está falando aqui, e outra é Bruno Zampier, que é outro maluco de pedra.
O Bruno, ele é sensacional. O Bruno é um amigo. Eu fiz doutorado, eu estava fazendo doutorado enquanto o Bruno estava fazendo mestrado na mesma turma. Foi aí que eu conheci o Bruno. Ele é sensacional, né? O Bruno é espetacular. Então pronto, você está no lugar certo sim, minha amiga. Você pode ficar muito tranquila. Obrigado pelo carinho, Leandro. Muito obrigada. Vocês, eu vou, peço desculpas para você, eu acabei de ver que a gente está com quase 2 horas de conversa. Eu tinha combinado contigo 50 minutos, eu te peço. Eu olhei aqui e falei, mil desculpas. 2 horas que a gente está conversando? E assim, no nosso grupo de pesquisa, também, quando você quiser, está mais do que convidada para comparecer e participar. Eu costumo fazer assim, eu arrumo briga com os alunos o tempo todo, e lá no final eu dou a minha opinião. E acho que está bem dentro do escopo. Mas grupo de pesquisa tem que ser assim, né, Leandro? Para mim é assim que funciona. E eu costumo dizer para os alunos, eu quero que eles falem. Eu só falo lá um pouquinho lá no final, porque eu falar, eu estou cansado de me ouvir falando. Eu quero ver o bicho pegando mesmo. Eu vou agradecer demais a sua participação. Deixa eu colocar aqui um negócio. Ó, pessoal, eu coloquei aqui do lado no Instagram da Núbia. Ela não tinha nem autorizado, mas eu coloquei, tá, Núbia? Desculpa. Por favor, me sigam, gente. Podem mandar mensagens que eu respondo todas. Vai ser um prazer ter vocês lá. Então, Núbia está aqui. Núbia, tão logo eu consiga, eu vou subir esse material para o YouTube para compartilhar com os demais alunos. Tá? Acho que assim é preponderante que eles assistam isso. Quem assistiu, assiste de novo. Quem não assistiu, assista, por favor, porque assim, maravilhoso. Foi um ótimo bate-papo, as ideias são claras, o diálogo rolou perfeitamente, e é isso que eu busco para os meus alunos, um diálogo de qualidade para que eles tenham como suportar esse período de afastamento que a gente está, de aulas totalmente estranhas, aprendendo alguma coisa de verdade. Eu tenho certeza que para eles foi tão valioso quanto para mim. Eu que não sou aluno, anotei 3 páginas aqui, então estou aqui, fazendo as minhas anotações. Agradeço demais, Núbia, você ter aceitado o convite e a tua disponibilidade, a tua atenção. Agradeço em meu nome pessoal, mas agradeço, como sempre, em nome da Universidade Federal da Bahia e dos meus alunos de graduação, de pós-graduação, do grupo de pesquisa, que não são só da Universidade Federal da Bahia, mas muito obrigado por você ter podido abrilhantar essa nossa conversa, trazer todo esse seu conhecimento para esse bate-papo aqui. E todos que estão presentes, e a gravação mostra que você se comprometeu a participar dos nossos próximos eventos, seja na modalidade virtual quanto presencial. Muitíssimo obrigado, viu? Leandro, todos aí da comunidade acadêmica, eu agradeço imensamente a acolhida, o carinho. Foi um prazer conhecê-lo virtualmente, né, Leandro? Porque a gente só tinha se falado por telefone. Eu espero que em breve possamos nos conhecer pessoalmente. Te parabenizar pelo trabalho do projeto de pesquisa. E eu quero muito participar, por favor, me convide. Agradecer a todos pelas perguntas, agradecer a você pela acolhida tão carinhosa e pelas interlocuções que nós fizemos aqui. Eu saio desse nosso bate-papo, assim, com muito mais conhecimento. Eu te agradeço mesmo, porque foi uma troca de informação muito válida. É muito bom ter esses papos jurídicos. E Diego, Yara, Ana, todos que estão aí, que eu não estou vendo o nome, Rodrigo, agradeço a todos vocês que vão nos ouvir aí pela madrugada, né, de manhã, de tarde, de noite. Agradeço imensamente vocês pelo carinho. Tá ótimo, então. Vou aqui, então, encerrar nossa gravação. Muitíssimo obrigado, viu?